Bem-vindos ao canal Val Silva Mudando de Vida. Eu sou a Val e hoje eu vim contar um pouco mais sobre a reeducação alimentar. Então, gente, como eu falei naquele vídeo em que eu conto que eu mudei os meus hábitos alimentares, eu comentei sobre a reeducação alimentar. E hoje eu vim explicar um pouco melhor o que seria essa reeducação e como eu tenho feito que funcione para mim. A reeducação alimentar é uma maneira de você se relacionar melhor com a comida, tendo mais equilíbrio. Ela não é uma dieta cheia de restrições, muito pelo contrário, ela é bem aberta e é por isso que ela se adapta melhor para quem tem problemas de compulsão, por exemplo, e para quem precisa de um modo de vida mais saudável. Porque, como eu disse, ela não é uma dieta, ela não é uma coisa que você vai fazer nesse momento e vai parar. Você vai aprender a comer bem para o resto da vida. Então, o que é esse comer bem? Você vai principalmente evitar os industrializados. Eu digo evitar porque hoje em dia é praticamente impossível abolir totalmente esses alimentos da nossa vida. Mas a gente deve priorizar os alimentos mais naturais. Então, aumentar o consumo de legumes, verduras, a ingestão de frutas também é bem importante. Em relação aos carboidratos, preferir os integrais, que são de uma absorção mais lenta, te deixam mais tempo saciado. Você pode consumir iogurtes, leite pode ser desnatado, semi-desnatado se você toma. Diminuir os açúcares. E aí o que você pode, assim, reduzir bastante, até mesmo cortar, se for possível, é um refrigerante, que só faz mal para nossa saúde. Mas se você tiver dificuldade em eliminar totalmente, pelo menos reduza drasticamente o consumo. E na reeducação alimentar, beber água é fundamental. Essa semana eu estou decidida a voltar ao foco da minha reeducação alimentar. Então, eu vou voltar a fazer tudo aquilo que estava funcionando comigo quando eu eliminei aqueles 20 quilos. E o que eu fazia então que estava dando certo? Como eu já comentei aqui no outro vídeo, eu vou esclarecer um pouco melhor. Eu reduzi o açúcar drasticamente. Eu já consumia pouco, mas, por exemplo, doces assim, pudim, mousse, bolo, essas coisas, eu ainda comia bastante. Eu não sou de usar açúcar para adoçar bebida, suco, chá, café, nada disso. Mas o que eu fiz então foi deixar de consumir esses doces, né, sobremesas, bolacha recheada também, tem muito açúcar, muito carboidrato, muito conservante. Os bolos, quando eu faço agora, eu reduzo a quantidade de açúcar. Eu evito comer bolo comprado, assim, feito fora, eu faço. E aí, então, eu corto pela metade a quantidade de açúcar e substituo por açúcar demerara ou mascavo, dependendo da receita. Eu gosto muito dos dois. Tem indicação de utilizar adoçantes culinários, os de estévia, xilitol, eritritol, mas além dos valores serem bem altos, eu não consegui me acostumar com o sabor. Então, por enquanto, eu tô preferindo mesmo utilizar ou demerara ou mascavo. E é pouco mesmo que eu uso. É para fazer um bolo e que eu não vou comer o bolo inteiro sozinha, né? Eu vou dividir com outras pessoas e em fatias. E aí, se for contar aquele açúcar que eu já botei menos na receita inteira, fracionado pelas fatias, vai ficar uma quantidade aceitável. O refrigerante eu tinha cortado totalmente. Agora, ultimamente, eu tomei já em alguns finais de semana, mas eu vou fazer um esforço para eliminar ele totalmente da minha vida. Chocolate é uma coisa que eu não consigo ficar sem, mas eu estou optando por chocolates de 70% para cima de cacau. Esses chocolates que a gente compra no supermercado, ao leite, enfim, ele tem muito mais gordura e muito mais açúcar do que realmente cacau ou leite. Então eu dou preferência para os acima de 70% cacau. A mesma coisa para chocolate em pó que eu uso para fazer bolo ou alguma sobremesa. Eu compro o cacau 100% para fazer isso. E por falar em sobremesas, dá sim para matar aquela vontade de um docinho com receitas fit que você encontra aqui no YouTube mesmo. E aí fica bem possível de colocar aí um docinho na sua alimentação. E não vai prejudicar a sua reeducação alimentar. E esse é o princípio básico de você fazer uma reeducação. É você poder desfrutar dos alimentos que você gosta de forma razoável, de forma equilibrada, porque você vai levar isso para sua vida. Eu digo que não é um projeto verão, é um projeto de vida.
Você vai reaprender a apreciar os alimentos, a saborear e realmente desfrutar daquilo que você come. Uma outra dica bem legal é comer devagar, mastigar bem, para o seu cérebro ir entendendo que você está se alimentando, porque às vezes a gente não está com aquela fome terrível, a gente não está comendo para saciar o estômago, a gente está comendo com o cérebro. Uma outra dica é deixar o prato bem colorido, bem bonito. Você não precisa passar fome fazendo reeducação alimentar. Você pode encher o seu prato, mas com alimentos saudáveis. Inclusive, na sexta-feira eu vou lançar um vídeo. Eu tô gravando os treinos que eu fiz essa semana e também a minha alimentação. Então, na sexta-feira eu vou lançar esse vídeo e vai ter algumas referências de como fica o prato durante a reeducação alimentar. Eu já vou deixar aqui um exemplo para vocês verem que é um prato com variedade de alimentos, que supre os nutrientes que a gente precisa, que dá saciedade. E nos intervalos entre uma refeição e outra, beba bastante água, chás, eu indico muito, claro, sem açúcar, né? Outros 2 aliados que eu tive durante esse período em que eu estava bem focada na reeducação alimentar e que eu pretendo trazer de volta é gelatina e pipoca. Pipoca salva muito. Por meio da tarde, que a gente fica normalmente com aquela fome, faz uma pipoca com pouquíssimo óleo, sem carregar no sal e sem adicionar nada gourmetizado, nada de pipoca com leitinho ou pipoca com caramelo. É a pipoca purinha com um pouquinho de sal. Pode temperar com orégano, com páprica, para variar um pouco, fica bem gostoso também. Quem gosta mais fortinho usa um lemon pepper. Tem várias opções que você pode utilizar para incrementar a sua pipoca sem deixar ela mais calórica. E a gelatina, que além de ter bastante colágeno, ajuda a matar aquela vontadezinha de comer um docinho depois do almoço, por exemplo. Então é sempre bom você ter na sua geladeira. Eu gosto de botar um pouquinho de creme de leite, às vezes em cima, ou um iogurte natural. Fica com cara de sobremesa. A outra estratégia que eu utilizei, e essa eu não abri mão, eu continuei mantendo mesmo depois que eu não estava mais tão focada, é eliminar as frituras. Aquela fritura de imersão, sabe? Aquela batata frita que se encharca no óleo, pastel, essas coisas. Então, eu limitei a uma vez no mês, no máximo. Se der muita vontade, assim, de comer, por exemplo, um pastel. Mas todo o resto, que antes eu fazia imerso no óleo, eu consigo fazer na fritadeira elétrica. Então, eu não sinto falta de fazer uma fritura desse tipo. O pão também eu evitei bastante. Quando eu voltei a comer, eu preferi o integral, mas aí tem que ter cuidado, porque os pães esses industrializados, pão de sanduíche, aquele que a gente compra no pacotinho, normalmente eles não são 100% integral, então tem que ter um cuidado de ler as tabelas e os ingredientes. Essa é outra coisa bem importante durante a reeducação alimentar. Você se acostumar a ler os rótulos do que você está consumindo, para entender que às vezes nem sempre aquele alimento que está dizendo que é light, que é integral, vai ter vantagem sobre o mesmo alimento da linha comum. Então todos esses cuidados assim são importantes de ter. Mesmo para quem não faz reeducação alimentar, mas busca uma alimentação mais saudável, é sempre importante a gente ficar atento aos rótulos. Então, basicamente é isso, gente. Eu tô aqui comprometida, focada e pretendo seguir assim. E espero motivar vocês aí também. E a gente vai vendo os resultados aí ao longo do tempo. Como eu disse, a reeducação é para a vida toda. E exige paciência, disciplina e muita força de vontade. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Não esquece de avaliar para mim e para o YouTube saber que esse conteúdo é relevante e indicar ele para outras pessoas. Se ainda não for inscrito, se inscreva, porque eu vou trazer mais vídeos contando os resultados. Pretendo trazer aqui mais dicas também para vocês. Então, se você já é inscrito e sabe de alguém que tem interesse nesse assunto e que vai gostar desse vídeo, já compartilha, convida para se inscrever aqui também. E acompanha lá no Instagram, que em tempo real eu tô postando a atividade física, a minha alimentação, enfim. E sempre tem alguma dica, alguma novidade por lá. @valmudandodevida.
Muito obrigada por assistir e a gente se vê no próximo vídeo.